Olá, está de volta a Bit Ciência, sua revista eletrônica de jornalismo científico. E esse programa traz uma reportagem especial sobre o autismo, uma síndrome de difícil diagnóstico e que já foi tema algumas vezes no cinema e agora também está na TV. Ainda na área da saúde, vamos debater o Índice de Massa Corporal, mais conhecido como IMC. Será que o IMC é realmente determinante para o diagnóstico da obesidade? Outro tema desta edição é a TV digital no Brasil. Ainda há muito que discutir sobre a situação desta tecnologia no país. Um exemplo é a dificuldade de produção de conteúdo interativo para esta nova TV. Você vai ver aqui. Como você vai ver também, o projeto UF Fórmula. Trata-se de um projeto que possibilita aos alunos a criação de carros para competições internacionais. E no quadro Experimentos, que conta com a parceria do Física em Cena. Você vai saber tudo sobre temperatura, inclusive a do seu cafezinho. A Bit Ciência está no ar. E começamos esta edição da Bit Ciência falando do autismo, uma síndrome que ainda desafia a medicina. Exatamente, Camille. O autismo é uma doença que ainda desafia a medicina porque há uma grande dificuldade de reconhecimento dos transtornos que são causados por esta síndrome. Verdade, Felipe. Por isto mesmo, popularizar os sintomas e o que se sabe hoje sobre a doença é muito importante. Tanto que neste ano foi criada uma cartilha para médicos e profissionais do SUS e de todo o país. É isso mesmo. E a cartilha serve para ajudar na identificação precoce do autismo em crianças com até 3 anos de idade. Não é, Dani? Sim, Felipe. Finalmente, a comunidade médica e os governos afinaram seus discursos. E o resultado aparece em várias iniciativas que têm popularizado informações sobre autismo, que atinge hoje cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Como há uma suspeita de que este número não para de crescer, os médicos também se perguntam se o autismo já não pode ser considerado uma epidemia. Independente de ser uma epidemia ou não, o fato é que ver o autismo de perto durante a produção dessa matéria foi emocionante para mim. O contato com as crianças autistas e suas famílias me despertou um grande interesse sobre o cotidiano das pessoas que lidam com a síndrome. Pesquisando na internet, descobri o caso da adolescente Carly Fleischmann, que foi diagnosticada quando tinha apenas 2 anos. Carly não consegue falar e nunca tinha escrito nada antes, mas um dia simplesmente se sentou no computador e digitou hurt, que significa dor. Desde então, a menina tenta, através das palavras, mostrar como se sente. Uma das frases mais simbólicas de Carly foi escrita para seus terapeutas. Ela digitou: "Eu tenho autismo, mas isso não é quem sou. Gaste um tempo para me conhecer antes de me julgar." Carly criou contas no Twitter e no Facebook para tirar dúvidas sobre a disfunção. Ela, inclusive, conseguiu escrever um livro com a ajuda do pai. Depoimentos como esse fazem com que especialistas e a sociedade em geral entendam melhor o que é o autismo e se torne cada vez mais fácil ajudá-los a lidar com a situação. Essas e outras informações sobre o autismo vamos conferir agora, na matéria produzida por Tamires Alves e Daniela Reis. O autismo é uma alteração que afeta a capacidade de comportamento e de comunicação do indivíduo. Mais recentemente, o termo transtorno do espectro autista começou a ser utilizado pelos especialistas para designar o autismo, a síndrome de Asperger e outros transtornos do desenvolvimento ainda sem definição. Hoje, já existe a possibilidade de detectar a síndrome antes dos 2 anos de idade e, em muitos casos, promover uma vida normal para a criança. Essa reportagem é resultado de um trabalho que começou em julho desse ano e que só terminou agora, quase 2 meses após as primeiras pesquisas sobre o tema. Nesse período, enquanto o autismo ganhava destaque na grande mídia, nós conhecíamos aqui em Niterói profissionais da área de saúde e mães muito dedicadas. Portanto, nós não poderíamos começar essa matéria sem antes agradecer a todos que nos receberam tão generosamente. Pois se é fato que já houve avanços no tratamento do autismo, muito ainda precisa ser feito para que os autistas não sofram qualquer tipo de preconceito. Começou com atraso na fala, que é uma das características, né? Mas acho que o gatilho mudou professora,
o pai e a mãe, de certa forma, longe, né? Aquela coisa da gente que trabalha fora, aquele corre-corre. E a amamentação. Senti que quando eu tirei o peito, ele ficou uns tempos sem falar nada. Aí vocês imaginam o desespero, né? Os sinais são pouca resposta às pessoas, muitos movimentos repetitivos, né? Mão, uma gama grande, né? Brincar com os dedos na luz, balançar o corpo, a não interação com o outro. As entradas sensoriais deles são todas diferentes, né? Alguns relatam, alguns não gostam de ruídos, né? De barulhos altos, tapam, então assim, tem audição muito sensível. Outros que não gostam muito do toque, porque tem uma pele, né? Um sensorial ali, a forma como recebe isso é diferente. Então, assim, eu não gosto de generalizar e, eles são todos iguais, vivem no mundo deles, né? Cada um é muito individual, a gente observa isso, assim, muito nítido. Ser humano, ninguém é igual a ninguém. Autista também, ninguém é igual a ninguém. Eu conheci o probleminha do Arthur na faixa etária de quase 6, 7 anos. Ele tinha acompanhamento médico, pediatra e tudo. Comentava sempre a agitação dele e a dificuldade na fala. Até então a pediatra dizia que era normal. E tudo bem, nesse normal fui levando, foi indo. Aí até um ponto dele começar a ir para a escola, não desenvolver em colégio e não interagir com as outras crianças. Comecei a procurar médicos especialistas nesse assunto para poder descobrir o problema dele. Aí levei ele em vários médicos, muitos médicos diziam que ele tinha epilepsia, que ele tinha deficiência cerebral. Eu não tive nenhum pediatra que me falou assim, realmente ou vai investigar. Não é, tá demorando a falar, é normal, menino é assim mesmo, é mais preguiçoso para falar. Chegar a um diagnóstico de autismo não é simples, pois os transtornos da doença são pouco conhecidos até mesmo pelos médicos. O Ministério da Saúde lançou no mês de abril, quando é comemorado o Dia Internacional do Autismo, uma cartilha para ajudar na identificação precoce do problema. Cerca de 100 mil cartilhas serão distribuídas para profissionais de saúde do SUS. O documento vai trazer uma tabela com indicadores do desenvolvimento infantil e sinais de alerta que poderão ser utilizados pelo médico para identificar a deficiência. No Hospital Antônio Pedro funciona um ambulatório de pediatria que atende crianças com autismo toda terça-feira. Neste momento, a fila para o ambulatório que a Adriana e eu fazemos às terças-feiras, nós estamos em julho, já não há vagas até o ano que vem, porque há uma demanda imensa da população, uma demanda não satisfeita, infelizmente, pelas dificuldades do SUS. É um ambulatório referenciado, ou seja, não pode bater aqui na porta e dizer eu quero ser atendido, entendeu? As famílias que precisam de atendimento, as famílias que suspeitam de um diagnóstico, elas devem procurar o posto de saúde. Aí o pediatra do posto de saúde vai avaliar a queixa e, se ele julgar pertinente, ele vai, através do centro de regulação, ele vai conseguir uma vaga nos nossos ambulatórios e a gente vai avaliar. É feito a anamnese, ou seja, é colhido a história dela, é feito um exame físico e é feito um diagnóstico. Recebendo o diagnóstico de autismo, essa criança é avaliado se há necessidade de algum medicamento para tratar alguma questão associada ao autismo, é avaliado a necessidade de se fazer algum exame, e aí ela é encaminhada para a realização, e as crianças com espectro autista devem fazer reabilitação com fonoaudiólogos, com psicólogos, com terapeutas ocupacionais, e elas são encaminhadas. A gente não tem no hospital a reabilitação. Levei ele numa emergência no Rodo, na Praça do Zé Garoto. O Antônio Pedro costuma sempre mandar estagiários para lá, né? Aí tinha uma estagiária que perguntou o motivo dele não falar. Aí eu expliquei, olha, ele tem uma dificuldade na fala e até uns falam que é autista, outros falam que é deficiência cerebral e eu não sei realmente o que ele é. Então ela me indicou a doutora Adriana. Aí ele entrou na pesquisa,
Depois dessa pesquisa, ele começou a desenvolver mais a fala, começou a falar mais e interagir mais. Além do atendimento, os professores estão testando um medicamento que poderá auxiliar o desenvolvimento da fala e da interação social dos pacientes. É um estudo randomizado, ou seja, você faz uma distribuição aleatória dos sujeitos da pesquisa para dois grupos. As crianças que receberam o anti-inflamatório, chamado prednisolona, e o outro grupo, as crianças que recebem um medicamento totalmente sem efeito farmacológico, que a gente chama de placebo. O estudo tem que ser duplo cego, ou seja, nem os pesquisadores, nem os pais das crianças sabem quem está tomando o quê, e você faz um acompanhamento após uma triagem. Duas razões básicas para a gente ter restrito a pesquisa a meninos. Primeiro, o transtorno do espectro autista é muito mais comum em meninos do que em meninas, na razão de 4 a 5 para 1. A segunda razão para a gente ter escolhido os meninos é que você homogeneiza a amostra. O que a gente quer com essa pesquisa é avaliar se existe melhora da interação social e da linguagem a partir do uso dessa medicação. A gente já está terminando a pesquisa, todas as crianças já usaram a medicação e já terminaram o uso. O uso da medicação foi por um período de 6 meses e agora a gente está fazendo as últimas avaliações. A gente ainda tem 6 crianças para finalizar a avaliação fonoaudiológica. Mas a gente vai precisar finalizar, ter esses dados fechados e avaliar do ponto de vista estatístico, para ver se realmente a melhora foi estatisticamente significativa. Na época teve algumas pessoas que acharam, vai colocar na pesquisa, aquele papo vai ser cobaia, enfim, né? Eu vejo assim, como o autismo hoje em dia não tem uma cura, né? E eu vi que existem 1000 pesquisas, muitas pesquisas. Já pensou se esse remédio realmente ajuda a criança de alguma forma a começar a falar, se é um estímulo? Olha só coisa boa, meu filho participou de uma pesquisa que a partir dele muitos colegas, né, muitos amigos dele virão a ter de repente uma vida melhor do que ele, uma reabilitação melhor, mais fácil. Uma opção para o tratamento do autismo e de outras deficiências é a AFR, Associação Fluminense de Reabilitação. A AFR surgiu no auge do surto de poliomielite no Brasil e hoje é reconhecida como um centro de referência pelo Ministério da Saúde. O atendimento pode ser feito pelo SUS ou de forma particular, segundo as condições socioeconômicas do paciente, verificada pelo serviço social. Nós vamos trabalhar basicamente não invasão, entrar no mundo dele e para que ele preste atenção na gente. Vai entrar no tatame tanto o terapeuta quanto a criança e os brinquedos são brinquedos mais básicos. Muito brinquedo de som, de movimento. Então, é uma sala de 0 a 4 anos. Aqui ao lado, nós já temos uma sala de psicoterapia ou, no caso, que nossa orientação teórica é a psicanálise, crianças em análise, tá? Então, já é uma sala em que você pode criar situações do dia a dia. Eu atendo as crianças com autismo no setor de psicomotricidade e a proposta com essas crianças dentro desse setor é uma proposta de que eles possam trabalhar esse corpo, né? Que a grande questão do autismo é a relação. Né? Então, dentro da psicomotricidade, a gente trabalha a relação do eu comigo mesmo, né? Eu com os outros e eu com o ambiente onde eu tenho que me relacionar. A Associação Fluminense de Reabilitação oferece tratamento para vários atrasos do desenvolvimento em áreas como psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicomotricidade. A reabilitação, eu acho que ela é fundamental, ela é necessária, é importante, é um fator de mudança na vida da criança ou da pessoa, né? Ele já foi chamado para o colégio da Pestalozzi, começa dia 29. Então, estou correndo atrás que ele precisa de fono, ele precisa de psicólogo. Então, lá na Pestalozzi, ele vai ter tudo isso. Outra pesquisa realizada na UF é o mapeamento dos casos de autismo em instituições no município de Niterói, coordenada pela professora Annelise Araújo. O grupo de pesquisa vai analisar como é a inclusão dos autistas nas escolas.
Então, mapear significa entender como essa política, né, que é uma política pública, vem sendo desenvolvida aqui no município de Niterói. Que ele está no Jardim 2, ele está no município, ele tem uma professora de apoio. Na verdade, o que é chamado de professor de apoio é um professor que não necessariamente está trabalhando, entende, para alguma coisa da aprendizagem daquela criança. A grande preocupação na inclusão é sempre a preocupação da socialização, tá certo? Agora, por outro lado, você tem crianças que estão ali e que vivem um processo de socialização, mas também é preciso um processo de aprendizagem, porque elas estão numa escola. Se a gente for parar para pensar que nem todos as crianças que eles dizem que é o NE, né, necessidades especiais, podem ser incluídos da mesma forma, a partir do momento que você pensa dessa forma, né, que nem todos são iguais, a inclusão vai se dar de maneira dinâmica. A gente não pode dizer que a gente está fazendo uma inclusão com uma pessoa que tem paralisia cerebral e com um autista. São coisas diferentes. Eu acho que tem, sim, preconceito. Porque eu já ouvi cada comentário, assim, absurdo, né? Às vezes as pessoas chegam para mim e comentam também, né? Geralmente sem saber. Assim, nessa escola aqui não tem aquelas crianças que batem, não, né? Aquelas crianças agressivas que batem em todo mundo, que quer morder. Aqueles autistas. Aí eu falei assim, então você não conhece os autistas, né? No meu condomínio tem. Muitas crianças não interagem com ele. Às vezes ele está mais agitado, muita gente não entende. Mas assim, eu nunca procuro assim ficar olhando para o que as pessoas acham, para o que as pessoas vão achar. Não, eu não me importo. O que eu me importo com ele, em cuidar dele. Eu acho que a gente tem que mergulhar de cabeça, estudar, ver pesquisa, livros, ter comunidades, outras mães. Eu acho que tudo é válido. Os livros podem ajudar os pais a entenderem melhor e conhecerem a experiência de outras famílias. Um exemplo é o livro Autismo no Brasil, um grande desafio. A história narra a luta de Ulisses Costa e seu filho Rafael pela Lei 12.764, que considera o autista uma pessoa deficiente para todos os efeitos legais. Essa lei ganhou o nome de Berenice Piana, também mãe de um autista que lutou pela causa. Berenice, Ulisses e outros pais fazem parte do grupo Mundo Azul, cujo objetivo é conectar o maior número de pessoas na mesma situação e lutar por projetos de lei que possam garantir os direitos dos autistas e de seus familiares. É uma lei que, sancionada pela Presidência da República, que garante, entre aspas, a assistência e os direitos à pessoa com transtorno do espectro autista. Essa lei é muito oportuna e muito importante, dada a frequência do problema na população pediátrica do nosso país. Existem, neste momento, muitas crianças que sofrem dos problemas do autismo, que não encontram a assistência, a reabilitação que eles tanto precisam. Muitas escolas públicas e privadas recusam a matrícula de crianças autistas, ainda até hoje. E essa lei proíbe e pune com multa as escolas que se recusarem a matricularem as crianças autistas. Hoje está sendo mais fácil para mim, porque estou conseguindo lidar mais com ele. Ele tem, assim, sim, não vou mentir, dificuldade do não tem. Mas fora isso, ele leva a vida assim como outras crianças. Eu e meu marido, nós somos outras pessoas, entendeu? Em humanidade, em humildade, em olhar para o outro, sabe? Em querer fazer alguma coisa para ajudar. Então, eu acho que a gente ficou assim até mais gente. Que Deus queria dar uma sacudida na gente, tornar a gente assim um pouco mais humano, com o olhar para o próximo, né? Menos materialista, entendendo que a gente está aqui com uma missão e que a gente tem que fazer alguma coisa. Então, acho que ele acertou em cheio, né?
Isso me faz lembrar de uma questão polêmica que gira em torno desse assunto, Camille. O debate sobre quanto tempo deve durar o curso de medicina. Isso mesmo, Felipe. Como e onde deve ser o período obrigatório de residência e outras questões que envolvem a prática deste profissional. Em relação ao autismo, por exemplo, o professor da UF, Márcio Vasconcelos, tem uma posição que mexe não só com a graduação de medicina. Vamos ver? O Conselho de Ensino e Pesquisa da UF, recentemente, nomeou uma comissão composta por professores da universidade de diferentes cursos para, enfim, avaliarem a necessidade de promover o conteúdo sobre autismo nos cursos de medicina, pedagogia e nas licenciaturas. E a gente está avaliando isso, essa comissão está se reunindo já há cerca de 2 ou 3 meses e a gente está já na fase final de preparação de um relatório para submeter ao Conselho de Ensino e Pesquisa. E eu já posso, enfim, adiantar para a revista BITS Ciência que a nossa conclusão vai ser no sentido de promover o conteúdo, porque a gente acredita, sim, que o autismo e muitas outras deficiências, se você pensar que na população brasileira existem no mínimo 15% de pessoas com deficiência, os cursos superiores têm que se adequar a essa realidade e têm que preparar os profissionais para a assistência, para a educação, para uma série de outras atividades com os indivíduos que têm deficiências. E o autismo está muito representado nesse grupo. Pode gerar mais uma polêmica, mas, por outro lado, o aumento de disciplinas relacionadas a uma síndrome que já é vista como epidemia pode ser um caminho importante, não só para o lado profissional, como também para os pacientes, não é, Felipe? Concordo, Camille. E agora, mudando de assunto, vamos falar de um hábito que o brasileiro mantém há muito tempo: tomar café. Você sabia o quanto a temperatura é importante para o preparo e também para a degustação daquele cafezinho que as pessoas tomam no dia a dia? Acho que sei do que quer falar, Felipe. É o tema dos experimentos desta edição, não é mesmo? Pois é, Camille. O experimento de hoje foi às ruas e surpreendeu o público. Afinal, você sabe quanto tempo demora para o café atingir a temperatura ambiente? Olá! O experimento de hoje vai falar sobre temperatura, uma grandeza física da qual falamos bastante, não é mesmo? Faça frio ou calor, tem sempre alguém reclamando do tempo. Isso é porque as pessoas percebem a temperatura de forma diferente. Eu prefiro o clima ameno, os dois. Nem muito frio, nem muito quente. Não, pra mim é muito mais apreciável o friozinho. Prefiro mais calor, porque sentir frio não é muito legal, não. Prefiro o clima ameno. Eu acho que até pra gente se arrumar é melhor do que o calorão, né? Prefiro o inverno que o verão. Semana passada estava muito frio, a gente está acostumado com uma temperatura assim, como está agora. Eu estou acostumado aí a andar com 20 graus, estou acostumado a rodar aqui, pode me incomodar, mas eu estou sempre firme na rota. Frio eu só sinto em torno de 20 para baixo. Bom, então para fazer esse experimento de hoje a gente vai precisar de um tablet e além do tablet um circuito também, um circuito simples que você pode montar em casa. E aí acho que antes da gente fazer o experimento seria legal a gente parar para tomar um cafezinho, né? Vamos então? Vamos lá! Então, como tá o café? Tá quente, tá bom? Existe um aplicativo chamado Temperature, que ele permite a gente fazer medições de temperatura. Então agora, vocês devem estar ouvindo um barulho bastante irritante aqui. Esse barulho, ele é produzido pela placa de som do nosso tablet. E aí o que acontece? Quando eu pego essa pontinha aqui, P2, né, macho, e coloco aqui, na entrada do fone de ouvido do tablet, o barulho incômodo para. E a partir de agora a gente pode fazer medições de temperatura com essa pontinha de prova aqui que a gente chama de termistor. Então é um elemento de circuito cujo valor da resistência desse elemento depende da temperatura dele. E aí utilizando essa malha resistiva que está aqui dentro dessa caixinha, a gente consegue fazer medições de temperatura que vão ser registradas aqui nesse aplicativo. Tá certo? Então eu vou pegar essa pontinha aqui e vou botar dentro do seu café. Repara que a temperatura agora já subiu pra caramba. Sim. Pode ser interessante a gente esperar
E aí a gente poderia até se perguntar, quanto tempo você acha que demora para o seu cafezinho chegar à temperatura ambiente? Quanto tempo você acha que isso levaria, mais ou menos? Eu demoro muito para tomar café, porque eu nunca tomo com ele fervendo. E eu sempre espero um pouquinho, eu sempre espero um pouquinho, eu diria uns 15 minutos. Então, Vitor, por que para algumas pessoas essa temperatura que está o café agora, mais frio, é ótima para tomar? Para outras pessoas já está frio demais, já querem um café mais quente. Por que dá essa diferença? Bom, eu acho que entra aí a questão do gosto também, né? Cada pessoa vai gostar do café na temperatura que for mais agradável para os sentidos dela, né? Para o paladar e tudo mais. No cotidiano a gente fala sempre em calor, tá muito quente ou tá muito frio. E na verdade uma das primeiras coisas que se fala nas aulas de física é que calor é diferente de temperatura. São grandezas que estão relacionadas, diretamente relacionadas, mas que elas são um pouco diferentes. Vale a pena também a gente colocar um outro fator que é bastante importante na hora da sensação térmica, né? E que é a umidade do ar. Sim. Então a umidade do ar vai certamente influenciar na nossa sensação térmica. Então, Vitor, a Fernanda tomou o café há mais de meia hora e apesar dela gostar do café um pouco frio, imagino que agora ela não vai querer tomar, né? Acho que ela já não acharia o café não gostaria do café. Na verdade, a gente já esperou mais de meia hora, como você falou, e a temperatura do café ainda não atingiu a temperatura ambiente. Ela continua caindo um pouquinho, mas ainda não atingiu a temperatura ambiente. Então acho que isso mostra que mesmo uma porção tão pequena de café quanto essa demora muito mais tempo do que a gente acha para ela atingir a temperatura ambiente. Então acho que essa escala de tempo é uma escala de tempo bastante contra-intuitiva. A Fernanda mesmo chutou e na verdade mais do que o dobro de tempo do palpite dela e a gente ainda não atingiu a temperatura ambiente. No nosso próximo bloco você vai ver muito mais. Isso mesmo, a segunda parte do programa está imperdível. A Bit Ciência faz um rápido intervalo, mas a gente volta já já. O primeiro passo é uma festa. O início de um longo caminho repleto de novidades e certezas, seguido de desafios um pouquinho mais complexos. E logo chegam as incógnitas e as dúvidas. Porque é aprendendo com os erros que chegamos aos resultados. E a cada resultado é possível dar um novo passo. Um grande passo para um novo sistema. Um conjunto infinito de possibilidades. Matemática, um passo para a vida. E voltamos do intervalo com um tema polêmico: o aquecimento global. O climatologista Luiz Carlos Molion é contra a teoria de que o homem influencia no aquecimento global. Para ele, é um fenômeno natural. Em uma entrevista para o programa Canal Livre, ele explicou que o homem tem um grande poder destrutivo para a natureza. Mas, sob o ponto de vista global, ele não pode interferir na variabilidade do clima. Sob o ponto de vista global, Fábio, o homem não tem absolutamente nada a ver com isso. O CO2 não controla
o clima local, e essa variabilidade é uma variabilidade natural. Você vê que os próprios repórteres dizem, já aconteceu há 50 anos atrás, 60 anos atrás, quando nem se falava na possível interferência do homem. Então, do ponto de vista global, o nosso clima é controlado pela nossa fonte de energia, que é o Sol, e que tem a sua variabilidade, tem ciclos de 11 anos, ciclos de 90 anos, ciclos de 170 anos, e controlado também pelos oceanos, que cobrem 71% da superfície terrestre e são o grande reservatório de calor que controla o nosso clima. Segundo o pesquisador, houve um aquecimento natural que ocorreu entre os anos de 1976 e 1998, por causa do aumento da temperatura no Pacífico e maior frequência dos eventos El Niño, que também aquecem a Terra. A partir de 98, estaríamos sofrendo então um resfriamento global. Para ele, o homem seria capaz de mudar apenas o seu microclima, assim não ia interferir no clima global. O pesquisador também diz que o gás carbônico, que é conhecido como gás que é vilão, na verdade seria o gás da vida. As opiniões do climatologista divergem das dos outros cientistas, que apontam o aquecimento global como consequência do efeito estufa, o excesso de concentração de gases na atmosfera. Dentre eles, o gás carbônico, o metano e o óxido nitroso. A principal fonte desses gases tem sido atribuída principalmente ao desmatamento e à queima de combustíveis fósseis. Como mostra o documentário premiado Uma Verdade Inconveniente, dirigido por Davis Guggenheim e apresentado pelo ambientalista e ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore. Vamos ver um trecho. Red radiation is trapped by this layer of atmosphere and held inside the atmosphere. And that's a good thing because it keeps the temperature of the Earth within certain boundaries, keeps it relatively constant and livable. But the problem is this thin layer of atmosphere is being thickened by all of the global warming pollution that's being put up there. And what that does is it thickens this layer of atmosphere. More of the outgoing infrared is trapped. And so the atmosphere heats up worldwide. That's global warming. In 1992, they measured this amount of melting in Greenland. 10 years later, this is what happened. And here's the melting from 2005. Al Gore também chama atenção para os diversos eventos catastróficos que vêm ocorrendo no mundo, como os furacões, as ondas de calor na Europa, as inundações na China e o derretimento das geleiras. Para alguns cientistas, o aquecimento global é um fenômeno natural, mas para outros, a rapidez com que vem acontecendo é que é alarmante. Você acredita que o aquecimento global é culpa de nós, seres humanos? Vote na enquete no nosso site. Queremos saber o que você pensa sobre esses e outros temas relevantes para a sociedade. Lá você também vai encontrar mais detalhes sobre esse debate. E agora vamos falar de tecnologia. Você conhece o laboratório MediaCom, André? Conheço sim, Tamires. Eu fui até lá para ver de perto como é o projeto de TV digital que é realizado nesse laboratório. O MediaCom desenvolve aplicações interativas para o ambiente de TV digital, como jogos eletrônicos. Além disso, também realiza pesquisas para facilitar a autoria de conteúdos interativos. Então vamos ver. A televisão chegou no Brasil em 1950. De lá para cá, o modo de fazer e assistir a TV mudou muito. As discussões em torno da TV digital iniciaram no Japão durante a década de 70. Na UF, o laboratório MediaCom desenvolve uma pesquisa sobre essa tecnologia. A responsável é a professora Débora Muxaluati Saad. Ele é uma parceria entre o Instituto de Computação e o Departamento de Engenharia de Telecomunicações aqui da UF. Então, a gente conta com uma equipe maior de professores, né? Além de mim, são mais 5 professores, e a gente tem outras pesquisas em outras áreas também de redes e multimídia, não somente em TV digital. A nossa ideia aqui também é oferecer, né, no próprio laboratório, né, uma infraestrutura em que os alunos possam vivenciar, experimentar toda a cadeia de produção envolvida, né, no fundo, mais na parte de interatividade para a TV digital. O laboratório conta com uma mini estação transmissora de TV e televisores com interatividade disponível. Os alunos conseguem produzir uma aplicação interativa, configurar a estação para transmitir o conteúdo e testar na prática se a aplicação está funcionando. O intuito principal do MediaCom é oferecer essa infraestrutura para pesquisa nas diversas áreas associadas à multimídia e à rede de computadores.
Entre os alunos que participam do laboratório estão os doutorandos Glauco Amorim e Joel Santos. Comecei num projeto com a professora Débora, fazendo um jogo, e aí a gente estava desenvolvendo esse jogo para a TV digital. Então, a partir desse jogo, né, foi criando mais interesse e fui continuando na área, e hoje a gente já tem diversos outros projetos, né? A gente tem trabalhado em algumas aplicações de videoaulas para TV digital. Então, a ideia é que a pessoa possa assistir as videoaulas na TV também, além da internet. E fora desenvolvimento de algumas aplicaçõezinhas mais simples mesmo, né, que pra gente testar, ver na televisão como é que funciona, coisas assim. Para quem tem dúvidas sobre como funciona a transmissão e o recebimento do sinal digital, Glauco Amorim esclarece. A gente tem um dispositivo chamado Playout, que é o equipamento que gera o sinal digital. Basicamente todas as emissoras de TV que queiram transmitir esse sinal digital devem ter um aparelho desse tipo. Além do sinal digital, você também pode mandar uma aplicação desenvolvida por um desenvolvedor de aplicações em CL ou Java, que é a aplicação interativa. Basicamente, esse vídeo, áudio principal e a aplicação são transmitidos do Playout para o set-top box, ou através de uma rede, que é o que a gente tem aqui, que é cabeada, ou através de uma difusão broadcast, que é o que as emissoras fazem. Existem duas formas de você receber esse sinal, com essa interatividade, né? Ou a TV que o usuário comprou tem o Midor embutido na TV, ele já vem com o Midor, ou ele compra o set-top box, que é o dispositivo que entende essa aplicação. Então, se a televisão dele não tem o Ginga instalado, então ele vai precisar do Midor para que o Midor entenda a aplicação e consiga transmitir a aplicação para a TV. A professora Débora explica as vantagens do modelo japonês de TV digital. A decisão pelo modelo japonês, ela foi tomada principalmente com relação a facilidades para a transmissão e recepção do sinal, né? Como o Brasil tinha certa pressa na definição do sistema, então, de certa maneira, seria inviável em pensar numa nova tecnologia de transmissão específica para o cenário brasileiro. O sistema japonês foi o que se destacou melhor, né, permitindo, por exemplo, a questão da mobilidade, né, o que facilitaria a recepção móvel pelos diversos usuários com dispositivos portáteis de TV. E, principalmente na questão da interatividade, né, pôde utilizar linguagens e soluções desenvolvidas em universidades brasileiras que realmente eram superiores em termos de, né, suporte à interatividade e facilidades oferecidas para a produção de conteúdo interativo, podendo, então, adicionar essas, né, soluções nacionais no sistema brasileiro. Acho que foi bastante interessante, né? Como vimos na reportagem, a TV digital no Brasil foi inspirada no modelo japonês e aperfeiçoada com a participação das universidades. Apesar disso, as emissoras de televisão ainda não exploram todo o potencial dessa tecnologia. Vamos torcer para que cada vez mais possamos interagir com a TV, com conteúdo de qualidade. É com você, Dani. Então, André, nesse ano, o governo alterou a previsão inicial em relação ao fim do sistema analógico para o Brasil. Inicialmente, a ideia era desligar tudo de uma vez em 2016. Com o decreto, a transição do sistema analógico começa em 1º de janeiro de 2015 e termina em 31 de dezembro de 2018. Segundo o Ministério das Comunicações, a mudança da data é para agilizar o processo de digitalização das TVs no país. Mas por que aconteceu essa mudança, afinal? Pois é, Tamires. De acordo com o governo, a mudança aconteceu para que todos tenham acesso à TV digital. E este decreto também trata de outra questão importante relacionada à radiodifusão comunitária, que não vai mais precisar solicitar expedição de licença para funcionar. Se em 90 dias o Congresso não se manifestar sobre o pedido, ela pode simplesmente começar a funcionar. Esta é, sem dúvida, uma grande vitória da radiodifusão comunitária. E agora você vai conhecer o projeto UF Fórmula, do curso de Engenharia Metalúrgica da UF, de Volta Redonda. A iniciativa permite que os alunos desenvolvam carros e possam participar de competições internacionais. É uma boa oportunidade de aprender e se divertir ao mesmo tempo. Solta a matéria. Se engana quem acha que brincar de carrinho é coisa de criança. Já pensou em montar e criar o seu próprio carrinho de corrida? O projeto UF Fórmula
proporciona aos alunos do curso de Engenharia Industrial Metalúrgica da Universidade Federal Fluminense uma experiência inovadora. Montar um veículo semelhante ao de Fórmula 1 e participar nos Estados Unidos da SAE, a competição estudantil organizada pela Sociedade Automotiva de Engenheiros. A gente se inspira muito nas equipes de ponta atualmente, como a gente é uma equipe relativamente nova. Existem equipes que já estão aí há mais de 7 anos nessa competição. E no exterior, muito mais anos. No exterior ela começou na década de 60, isso. Então a gente se inspira neles para ir alcançando melhores posições, né? Um dia estar lá no topo. Além do curso de engenharia, o projeto UF Fórmula ainda agrega outros cursos da universidade, como marketing, contabilidade, administração, entre outros. As áreas são a parte da logística, a contábil, a administração e a técnica, na qual eu participo. A parte técnica são divididas em suspensão, frenagem, que eu participo, powertrain, que é a parte responsável do motor, transmissão para o carro, e diversas outras áreas. E cada área trabalha um pouco para chegar perto da competição, reunir e montar o carro para poder participar. O resultado do projeto permite aos alunos desenvolver experiências no setor automobilístico e, assim, estarem preparados para quando ingressarem no mercado de trabalho. Aquela região nossa ali, ela está se tornando um grande parque industrial na parte de montadoras de veículos. Eles desenvolvendo esse projeto, eles vão criar uma capacidade de abrir, né, oportunidade nesse mercado. E que é um mercado que é para engenheiro mecânico, é para engenheiro de produção, é para engenheiro metalúrgico também. Para mim era um sonho desde o início, ver o carro pronto, só de ver pronto já foi realizado, e depois quando eu vi andar, fiquei mais realizado ainda. Para acompanhar o projeto, acesse o site www.ufformula.com.br. Além disso, no YouTube, há vários vídeos de teste das equipes. Depois desta reportagem radical, vamos comemorar. Isso mesmo, André. Mas esta é uma comemoração diferente, porque o assunto é sério. Em outubro é comemorado o Dia Mundial contra a Obesidade. E a BITS comemora esta data com uma matéria que busca as várias faces relacionadas ao assunto obesidade. Por exemplo, a necessidade de uma alimentação saudável, como mostra o Ambulatório de Nutrição da UF. Ou como aprendem os alunos e professores do Colégio Henrique Lage. Solta a matéria. O índice de obesidade já atinge 40% da população, contabilizando 65 milhões de pessoas com excesso de peso e 10 milhões diagnosticadas obesas. Entre as crianças, o número também é alarmante. Pelo menos 14% é obesa e mais 33% possui sobrepeso. O problema tomou proporções tais que já foi criado o Dia de Combate Mundial à Obesidade, comemorado no dia 11 de outubro. Mas se a questão tem sido cada dia mais discutida, então por que os números não param de crescer? Você sabe se está acima do peso? Não estou acima do peso não, estou normal. Estou sim, estou 9 quilos acima do peso. Estou acima do peso. Acredito que não. Coordenador do Ambulatório de Nutrição da UF, localizado no 4º andar da Faculdade de Nutrição, o professor Sérgio Girão atende a população que busca orientação médica para ter uma vida mais saudável. O projeto, que começou pelo crescente pedido de pacientes do Hospital Universitário Antônio Pedro e do próprio professor, é aberto para toda a comunidade. Aqui a gente atende tanto funcionário, alunos da universidade, pessoas externas da universidade também, indicadas, e pacientes do Antônio Pedro. E o nosso intuito é fazer um projeto em relação a isso, né? Tentar verificar o perfil, inclusive, dos pacientes atendidos aqui e, obviamente, melhorar a saúde desses pacientes que são atendidos aqui. Então, a gente aqui faz, inicialmente, uma triagem, onde o paciente ele é pesado e medido. A gente, com peso e altura, a gente calcula o índice de massa corporal, que apesar de várias limitações no sentido do diagnóstico, até de obesidade, é o que a gente usa. E fazemos, então, uma anamnese alimentar com o paciente. Nessa anamnese, a gente verifica como é que estão os hábitos alimentares desse paciente antes de prescrever a dieta. Normalmente, a gente encontra maus hábitos alimentares
E a gente tenta consertar ele fazendo até algumas negociações em alguns casos. A gente faz um plano alimentar e depois de fazer o plano alimentar eu dou uma lista de substituição junto para o paciente não ficar com uma dieta monótona. O aluno da equipe BIT Ciência, Charles Matos, tem problemas com a balança desde a adolescência. Sua maior dificuldade é aliar a vida corrida de universitário a uma rotina saudável. Eu nunca tive um problema muito grande com sobrepeso, porque até os 14, 16 anos, na verdade, eu jogava basquete, então eu tinha um pouco de sobrepeso, mas eu era muito forte, e jogava todo dia, não era uma coisa preocupante, devia ter 5, 10 quilos no máximo. Meu IMC sempre foi bem perto do normal. Desde então, meu IMC aumentou muito, hoje eu estou numa categoria quase obeso, eu ainda não estou porque eu sou muito alto, mas o IMC é algo eu sempre acompanho para ver, sempre quando eu me peso, eu acompanho para ver se eu já não extrapolei o limite de obeso, se ainda estou apenas com sobrepeso. Você sabe o que é a IMC? Não sei. É índice de massa corporal? Não sei o que é IMC. Não. Para calcular o IMC, você deve dividir o seu peso pelo quadrado da sua altura. Nossa equipe entrou em contato com 3 profissionais da área para falar a respeito. Em relação ao IMC, se é suficiente ou não, né, primeiro a gente tem que entender como é que funciona essa questão do IMC nas diferentes populações. Se a gente for considerar, por exemplo, em estudos populacionais de crianças e jovens, se a gente utilizar dados nacionais, o IMC é um índice interessante para ser utilizado. Agora, quando a gente fala em indivíduos, individualmente tentar classificar ele como obeso, aí obviamente outros fatores têm que ser considerados. Na verdade, mais importante do que o IMC seria o percentual de gordura, porque o percentual de gordura permite uma medida mais precisa e individualizada, de quanto de gordura esse indivíduo tem, e a partir daí a gente pode classificar ou não ele enquanto obeso. Agora, do ponto de vista populacional, como eu disse, o grande problema do uso do IMC para se estudar populações é que o IMC que nós utilizamos aqui, na maioria das vezes, são de populações internacionais, americana ou europeia, e muitas vezes difere das populações dos brasileiros. O índice de massa corporal há muito tempo vem sendo utilizado como parâmetro para o diagnóstico da obesidade. Só que ele não diferencia o que é massa magra de massa gorda. E aí a gente tem aqueles parâmetros de normalidade, de 18,5 a 25 seria o parâmetro de normalidade, de 25 a 30 sobrepeso e acima de 30 obesidade, com os graus diferentes de obesidade que você pode ter. Então o indivíduo ele pode até ter um índice de massa corporal acima de 30 e não necessariamente ser obeso, porque ele pode ter um percentual de gordura baixo, porque o peso dele é mais de massa muscular. Ao mesmo tempo, indivíduos com IMC considerado normal podem ter um percentual de gordura aumentado, porque tem uma diminuição de massa magra. Então, não é o parâmetro ideal. O IMC ele é exclusivo para aqueles pacientes que têm acima de 40 de IMC, classificados como obesidade grau 3. Acima de 40 de IMC, não há necessidade, embora seja muito difícil, que haja doenças associadas para se indicar cirurgia. Então, aí, nessa situação, exclusivamente o IMC, ele é um elemento que indica a cirurgia por si só. Abaixo de 40 de IMC, como dissemos, é preciso que haja doenças associadas. Então, você tem aí 2 elementos que balizam a indicação cirúrgica nessa situação: IMC e doenças associadas. Assim como o Dia de Combate Mundial à Obesidade, existem ações e projetos para prevenir e educar, como o Repensando a Promoção da Saúde nas escolas públicas do município de Niterói, atualmente realizado pela UF em parceria com o Colégio Estadual Henrique Lage. A gente procura, junto à escola, desenvolver atividades que façam com que tanto os professores quanto os escolares e a comunidade da região repensem a questão da saúde, dentre os quais esses indivíduos vão repensar a questão dos hábitos de vida, exercício físico, alimentação, entre outros aspectos. O exercício físico, além de trazer vários benefícios para a saúde do indivíduo de forma direta, acaba influenciando em outros hábitos de vida. Mas os benefícios que trazem
são conhecidos por todos, né? Melhoria do condicionamento cardiocirculatório, melhoria da capacidade respiratória, e isso vai influenciar tanto no desenvolvimento desse indivíduo desde a infância, né, até a fase adulta, mas também na senescência. Quando esse indivíduo ficar idoso, obviamente o indivíduo que faz exercício físico, ele consegue ter mais autonomia e ter uma vida melhor. Conhecida como uma solução extrema para o tratamento de obesidade, a cirurgia tem aumentado. Um dos tipos mais conhecidos é a cirurgia bariátrica, que teve um aumento de 90% no Brasil nos últimos 5 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Só em 2012 foram realizadas 72 mil cirurgias desse tipo. Então você tem aí 2 elementos que balizam a indicação cirúrgica nessa situação: IMC e doenças associadas. E, obviamente, abaixo de 35 de IMC, apenas para aquelas equipes e para os grupos que fazem as chamadas cirurgias experimentais. 80% das cirurgias bariátricas realizadas no mundo são feitas com a chamada técnica de redução do estômago com a derivação do estômago diretamente para o intestino. Bom, numa fase inicial, todo paciente que é submetido à cirurgia bariátrica, ele vai perder peso obrigatoriamente. Necessariamente isso vai acontecer, a não ser em situações muito particulares. Já se sabe que inserir atividades físicas e uma alimentação regular na rotina com acompanhamento médico pode fazer a diferença para uma vida saudável, mas é preciso atentar para a verificação do IMC e os sinais do próprio corpo. E antes de encerrar, nós vamos mostrar o importante serviço que a UF presta à população. Exatamente, André. O principal objetivo da farmácia universitária é vender medicamentos industrializados ou manipulados ali, sempre com preços reduzidos. Apesar de escondida pelos tapumes da obra do Mergulhão no centro de Niterói, o espaço continua funcionando e ajudando muitas pessoas. Vamos ver? A realidade dos preços dos remédios no país é a de alto custo. O governo federal se defende, citando o projeto Farmácia Popular, que permite um custo de até 10% a 108 remédios considerados essenciais, e também pela política de incentivo aos genéricos, que são realmente mais baratos. Mas tudo isto é insuficiente, pois, como aponta o IBGE, em pesquisa divulgada em 2012, os remédios são responsáveis por quase metade de todos os gastos dos brasileiros com saúde. Com um detalhe importante: em abril deste ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou um aumento geral de 6,31%. Neste cenário, Niterói conta com mais uma possibilidade real de acesso a medicamentos com custo menor. Estamos falando da Farmácia Universitária da UF, que disponibiliza medicamentos até 60% mais baratos. Basta apresentar a receita médica, que pode ser tanto da rede pública como da particular. Todas as vezes que eu precisei, recorri, fui bem atendido e consegui alcançar os objetivos. Porque eu faço tratamento com o Antônio Pedro e às vezes eles passam o remédio que aqui é mais em conta para mim. Segundo Eliana de Vares Cação, diretora da unidade, a farmácia universitária é mantida pela venda de medicamentos. A unidade comercializa remédios industrializados, manipulados e homeopáticos. A intenção é trabalharmos só com genéricos, nos industrializados. O principal objetivo de contribuir na capacitação dos alunos oriundos da Faculdade de Farmácia da UF, né? E prestar um serviço também à população na venda de medicamentos a preços mais cômodos. A farmácia universitária hoje deve estar atendendo em torno de 130 a 150 pessoas dia. Este atendimento está comprometido há 3 anos, desde que a prefeitura começou as obras do Mergulhão, bem na rua onde fica a farmácia. Nós ficamos escondidos aqui atrás do tapume da obra, apesar da gente tentar fazer uma divulgação que a farmácia continua funcionando. No início foi muito complicado, agora as pessoas já estão um pouquinho mais acostumadas, de vez em quando elas se perdem. Onde é que está a farmácia? A gente acaba encaminhando para cá, mas realmente impactou um pouco, sim. A farmácia universitária da UF funciona de segunda a sexta, de 9 às 5 da tarde, em frente ao Hospital Universitário Antônio Pedro, na rua Marquês do Paraná, centro de Niterói. E para saber mais sobre a farmácia universitária, acesse o site www.uf.br/farmácia universitária. Confira também o nosso site www.vitciencia.uf.br. Lá estão as matérias dessa e das outras edições. Participe também das nossas enquetes.
Assista também as matérias que são exclusivas do site da BIT. Uma delas é o Asas de Papel, um projeto muito bacana que você pode colaborar. Veja como no nosso site. Envie sugestões de pauta, comentários e críticas para o nosso e-mail, Twitter ou Facebook. Tchau! Até a próxima. Tchau!